O tema da palestra de hoje é Presente e Futuro do Rio Grande do Sul. Ações para o desenvolvimento de Caxias do Sul e região. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar de hoje é com a Cervejaria Pavos. A cervejaria está localizada no interior de Caxias do Sul, no roteiro do Vale Trentino. É uma excelente opção para quem deseja aproveitar a natureza, degustando cervejas premiadas e vivenciando uma experiência cultural e única. Siga Pavos Braçaria e visite esse lugar encantador. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial ao nosso vice-governador, palestrante do dia de hoje, Gabriel Souza, vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Nespolo, em nome de quem eu também saúdo os demais prefeitos aqui da região que nos prestigiam nesta segunda-feira. Representando a Assembleia Legislativa, deputado estadual Carlos Búrigo, ex-presidentes aqui da casa, da SIC Caxias, a imprensa, e em especial também cada um das senhoras e dos senhores que escolheu estar conosco nesta segunda-feira. É com satisfação que a nossa SIC Caxias recebe hoje o vice-governador Gabriel Souza, cuja sua presença muito nos honra. A sua vinda demonstra abertura ao diálogo e sensibilidade às pautas que movem o desenvolvimento de toda a nossa região. Antes, porém, de passarmos a palavra ao nosso palestrante, vice-governador, precisamos destacar o sucesso que foi a segunda edição do nosso SIC Connect, o grande evento de gestão. Foi realizado em conjunto com grandes parceiros nos dias 25 e 26, agora, na semana que passou, lá na nossa UX, no teatro da nossa querida UX. Foram 2 dias intensos de reflexões, de conexões e de aprendizado, com palestrantes de excelência e uma plateia altamente engajada. O evento se consolida como um espaço de geração de conhecimento aplicado, provocando líderes e gestores a repensarem seus modelos de atuação e a implementarem de forma prática novas soluções nas suas organizações. Os impactos positivos já podem ser sentidos no fortalecimento do nosso ecossistema empresarial, que sai ainda mais preparado para enfrentar os desafios tecnológicos, inovar, crescer e gerir os seus negócios de maneira assertiva e humana. Como vocês poderão ver e conferir no vídeo que vamos exibir em seguida, o sucesso foi tamanho que estamos todos bastante entusiasmados para iniciarmos já o planejamento da edição de 2026.
esse ecossistema empresarial que está aqui, gera um melhor programa social que qualquer governo deseja. Gera emprego, gera renda, gera oportunidade. A partir daí a pujança da nossa cidade, da nossa região aumenta. Obrigado e um bom evento a todos. Faça um contrato com ela. Vamos nos divertir? Aperta a mão dela aí, bora aí. Mais uma vez, muito obrigado a cada marca, a cada empresa, a cada dedicação anônima ou pública que nós tivemos nesse evento, que foi realmente construído em muitas mãos, há muitos conhecimentos. Caro vice-governador, Caxias do Sul e a Serra têm mostrado repetidamente sua capacidade de superação e de resiliência. O setor produtivo segue gerando empregos. Temos aqui a menor taxa de desemprego do Estado, com 2,6%. Movimentando a economia, contribuindo decisivamente com a arrecadação. No entanto, sabemos que para manter esse ritmo e seguir avançando, é preciso que os investimentos públicos acompanhem esse mesmo esforço. Temos convicção de que a infraestrutura é um dos pilares mais estratégicos para a competitividade e para o crescimento sustentável. Por isso, nós gostaríamos aqui de renovar, com espírito colaborativo, o nosso apelo por maior agilidade nas obras que impactam diretamente a nossa região. Entre elas, nós destacamos especialmente as obras de acesso ao novo aeroporto regional da Serra Gaúcha. Esse que é um equipamento vital para ampliarmos a nossa conectividade, atrair investimentos e impulsionar o turismo. O novo aeroporto precisa decolar e a infraestrutura de acesso precisa ser agilizada para que esse projeto realmente saia do papel com a eficiência que a nossa região merece. Estamos falando principalmente da RS 466. Essa rodovia ligará Caxias do Sul à região das Hortênsias, sendo também um acesso para a Rota do Sol. Veja que o nome RS 466 foi homologado pelo DAER e anunciado aqui, nesta casa, pelo próprio secretário Costela. Foi acordado na época que a sua construção seria viabilizada com recursos oriundos lá da privatização da Corsan. É hora, portanto, de vermos isto andando na prática. Além do novo aeroporto, temos demandas históricas que precisam do apoio, do engajamento e da defesa pública do governo do Estado. Como, por exemplo, a conclusão da BR-448 na região metropolitana, a instalação do Porto Meridional lá no litoral norte, a ligação ferroviária do Rio Grande do Sul
ao centro do país, e em especial a um terminal rodoferroviário aqui em Vacaria. Além destas, que necessitam do apoio do Estado, existem as demandas que precisam de ação direta do governo estadual, como, por exemplo, a modernização da nossa Rota do Sol e a agilidade na liberação para a execução de obras na concessão do Bloco 3. E em se tratando do programa de concessão de rodovias, caro vice-governador, diante do que está exposto, a Serra Gaúcha sente-se no direito de exigir do Estado equidade no investimento proposto lá para o Bloco 2. Enfim, são obras que integram regiões em curtas distâncias e reduzem custos logísticos para toda a cadeia produtiva. Temos plena convicção de que o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, no presente e no futuro, também passa por aqui. Por isso, seguimos firmes na defesa de uma atuação conjunta e propositiva, em que Estado e setor privado caminhem lado a lado, com metas claras, prazos factíveis e compromissos honrados. Da mesma forma, caro vice-governador, no campo da reforma administrativa, nos preocupam notícias recentes sobre o aumento do custo da máquina pública, com a concessão de benefícios, principalmente no judiciário, e, obviamente, com possíveis desdobramentos em cascata. Nossa expectativa é de que, diante dessas notícias, o governo do Estado tome para si o papel de discutir estas pautas, que a sociedade simplesmente não suporta mais. Que o Poder Executivo tome para si o protagonismo e a imposição de limites na direção de termos um Estado mais enxuto, menos oneroso e mais eficiente. Caro vice-governador, estamos certos de que a sua vinda hoje sinaliza a disposição de ouvir, a disposição de compreender, a disposição de agir. A SIC Caxias, como sempre, está pronta a colaborar, a apresentar soluções e manter canais de diálogo sempre abertos. Esperamos que, com o seu apoio, nós possamos realmente transformar essas reivindicações legítimas em entregas concretas para toda a sociedade. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine de hoje temos a participação das empresas associadas Faculdade Ideal e Rádio Viva. A Faculdade Ideal é uma instituição de superior privada presente em Caxias do Sul desde 2006. Oferece diversas opções de cursos em todas as áreas do conhecimento, incluindo graduação, pós-graduação, extensão, EJA e AD em ensino médio. Venha conhecer a Faculdade Ideal. A empresa organizou um sorteio. Vamos conhecer o ganhador. A ganhadora é a Aline da Village. Ela pode retirar o presente, então, no final do evento, no espaço da associada. A próxima vitrine é com a Rádio Viva. Em 2025, a Rádio Viva 94.5 FM celebra 35 anos de história, consolidada como referência no Rádio Gaúcho. Com programação 24 horas por dia, une informação, música, entretenimento e o carisma dos comunicadores, sempre em sintonia com o público. Entre integrantes do grupo RS Com, a emissora vai além do microfone, com projetos sociais que levam carinho e solidariedade a quem mais precisa. Também é um case de sucesso em eventos como promoções e festas que movimentam a Serra Gaúcha e o litoral. Vamos conhecer o outro ganhador.
Paulo. É o Paulo César dos Santos, é o presidente ele é da César Tour, mas ele é nosso presidente também. Parabéns. Pode retirar o presente no final da RA, no espaço da associada. Senhoras e senhores, a SIC Caxias convida você a fazer parte de um marco histórico, o monumento dos 150 anos da imigração italiana. Com o tema de Raízes Fortes a Horizontes Infinitos, o monumento será construído na Praça da Estação, em Caxias do Sul, como homenagem ao legado de esforço, coragem e conquista da comunidade italiana, que ajudou a moldar a identidade da nossa cidade e do nosso estado. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. Realização SIC Caxias. Mídia Partner, Grupo RBS. Senhoras e senhores, e para falar mais sobre o panorama das reformas estratégicas implementadas pelo governo do Estado nos últimos anos, voltadas ao fortalecimento do equilíbrio fiscal e da sustentabilidade econômica, também os principais investimentos realizados em áreas fundamentais como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública para a região e como está sendo conduzida a retomada econômica com foco na resiliência e no capital humano, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o vice-governador Gabriel Souza. Bom dia a todos. Por gentileza, continuem degustando aí a bela comida, deliciosa comida servida aqui pela SIC. Quero cumprimentar inicialmente o nosso anfitrião aqui, o presidente da SIC Caxias do Sul, caro amigo Celestino Louro. Em nome dele, cumprimentando todos os demais dirigentes dessa entidade, bem como seus colaboradores. É a terceira vez, salvo engano, que venho aqui, não é? A primeira como presidente da Assembleia Legislativa e essa e a anterior como vice-governador do Estado. Muito bom voltar aqui sempre a essa casa de ótimos debates de altíssimo nível, né? No sentido de poder não só falar, mas também ouvir e colher demandas, como foi o caso que fizemos agora há pouco na reunião da diretoria. Então, caro presidente, muito obrigado aí pelo convite. Também cumprimentar o vice-prefeito municipal de Caxias do Sul, Edson Nespolo, em nome de quem saúdo o prefeito Adiló, que está em Brasília hoje, e todos os demais servidores municipais, prefeitos e prefeitas e seus representantes que aqui estão de municípios da região. Muito obrigado pela costumeira hospitalidade que recebo aqui em Caxias. Também meu caro amigo, o deputado Carlos Búrigo, representando neste ato a Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Búrigo, que é um contundente defensor aqui das pautas da Serra Gaúcha, em especial de Caxias do Sul, cidade onde reside e tem seu domicílio eleitoral. Então, em nome dele, cumprimentar também a Assembleia Legislativa. Representando aqui a Casa Civil, a ex-vice-prefeita, minha amiga também, Paula Lores, que hoje está no governo do Estado conosco. Também cumprimento o subsecretário de Irrigação da Secretaria da Agricultura, Paulo Salerno, ex-prefeito de Restinga Seca. Cumprimentar o prefeito de São Marcos, Volmir Reck, prefeito de Farroupilha, segundo me falaram, está aí. Está aqui o Jonas, tudo bem. Vou na festa do Kive agora, daqui a alguma quinta-feira estarei em Farroupilha na festa do Kive. Comeremos Kive, né? Então, muito obrigado, Jonas, pela presença. O presidente da SIC São Marcos, Dorival Perozzo, e o diretor do Banrisul, o diretor Fernando Postal. Muito obrigado pela presença de todos os senhores e senhoras. Inicialmente, me cabe aqui dizer, vou cronometrar aqui, porque sabe como é que é, às vezes a gente se passa, né, e sei que todos têm que trabalhar, inclusive eu, voltar para os nossos afazeres à tarde, então vou iniciar aqui o meu cronômetro. Mas quero primeiramente falar uma palavra sobre as chuvas do final de semana, né? O nosso tema aqui não é esse, mas naturalmente está no contexto. Felizmente, né, conseguimos passar por essas chuvas de maneira sem maiores danos, em especial as vidas das pessoas, que é a nossa maior prioridade. E
quero dizer para vocês que esse evento mostrou que estamos muito melhor preparados do que estávamos antes das enchentes do ano passado. Nós temos hoje uma estrutura na Defesa Civil muito mais robusta, com 114 militares a mais servindo na Defesa Civil, são bombeiros ou policiais militares da Brigada Militar, todos eles servidores de carreira, naturalmente, que estão distribuídos nas regionais aqui do Estado, e foi o que possibilitou que, antes do início das chuvas desse final de semana, nós montássemos 5 gabinetes de crise espalhados pelo interior do Estado, entre as quais aqui em Caxias do Sul, a qual foi sede de uma delas. Além disso, uma diferença patente no tocante à capacidade de previsão, de monitoramento dos eventos climáticos, né? Eu, infelizmente, me tornei um pouco especialista nesse assunto de gestão de crise, né? Em virtude dos eventos climáticos que o Rio Grande do Sul viveu desde 2023, e eu posso atestar para vocês que a diferença de qualidade técnica dos nossos equipamentos melhorou significativamente. Hoje nós temos radares novos adquiridos, estações hidrometeorológicas novas, né? Nós temos radares que entendem as questões meteorológicas, que são propriamente dito as chuvas, as nuvens, os ventos, as questões do clima, que vão estar incidindo sobre determinadas regiões ou não, em qual incidência que provavelmente se dará, ou seja, quantos milímetros de chuva vai chover ou não em cada uma das regiões. E nós temos, ao mesmo tempo, estudos hidrológicos, que é a segunda fase, que mostra o seguinte: se chover 100 milímetros, 200 milímetros na região X, Y, Z, o que acontece com os rios e qual o nível de elevação que os rios podem chegar em quanto tempo. O detalhe desses modelos são realmente bastante impressionantes, e nós estamos conseguindo ter cada vez mais melhor acurácia nessas análises preditivas. É claro que isso tudo não é suficiente, né, porque nós precisamos ter outras tantas coisas, muitas delas as quais vou mostrar hoje aqui nessa palestra, mas o fato é que estamos muito melhor preparados, né? Esse evento do final de semana foi bastante demonstrativo nesse sentido, e a ideia é se preparar cada vez mais, né, para que a gente possa ter cada vez mais um Estado preparado para o futuro, para enfrentar esses eventos climáticos que se avizinham. Muito bem. Dito isto, né, nós vamos entrar, então, aqui numa fala que eu gostaria de fazer para os senhores e senhoras, mostrando o presente e o futuro do Rio Grande do Sul. Mas para que eu possa falar do presente e do futuro, inevitavelmente eu terei que voltar 3 casas no tabuleiro para falar um pouquinho do que aconteceu agora há pouco, recentemente, para que chegássemos até aqui na situação atual e que possamos agora, a partir dessa construção de futuro, estabelecer estratégias coletivas aí para o Estado nos próximos períodos. Então, primeira coisa que eu quero lembrar aqui com todos nós, né? A gente se esquece muitas vezes do que vivemos, né? O Estado que hoje investe, repassa recursos em dia, paga os seus fornecedores em dia, paga o salário dos servidores em dia, etc, 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 até 3 anos atrás parcelava o salário dos servidores. Até 4 anos atrás devia para os hospitais. Até algum tempo atrás os prefeitos iam até a Assembleia Legislativa para pedir, por favor, pague os atrasados na saúde e na educação, né? Exatamente esse é o Estado que deu a volta por cima, mas é importante que a gente não se esqueça, para que nunca mais aconteça, e também é importante que a gente saiba exatamente o que fizemos para poder chegar até aqui, né? Então, essa primeira slide mostra as reformas que nós fizemos. Eu fui deputado mais jovem da legislatura de 2015 a 2018, cheguei na Assembleia Legislativa com 30 anos de idade, e o governador era um caxiense, meu caro amigo José Ivo Sartori, né? O Sartori, ele assume o governo posteriormente ao governo Tarso Genro, que é um governo que deliberadamente defendia gastos acima da arrecadação, né? Tem uma defesa ideológica sobre isso que não cabe aqui comentar, e são os fatos, né? Os números mostram isso. O Estado começou a acelerar o gasto acima da arrecadação. Não é só daquele governo o problema, né? O problema oriundo de décadas atrás, onde nós não nos preparamos para receber os aposentados, o Estado não tinha contribuição previdenciária até o governo Brito, para vocês terem uma base, né? Realmente é um Estado que não se preparou para receber os seus próprios servidores quando ficassem inativos, não fez reformas nos planos de carreira, e o governador Sartori então assume o Estado naquele contexto. Eu fui líder do governo Sartori naquele período, me lembro bem disso, né? O quanto que foi um governo desafiador do ponto de vista de uma agenda disruptiva, mas foi
basicamente um governo que inaugurou todo esse processo de transformações no Estado, aliás, com a ajuda de um outro caxiense aqui que está conosco hoje, que é o deputado Búrigo, que era secretário do Planejamento, Governança e Gestão naquela ocasião. Então nós fizemos, gostaria de chamar a atenção para isso, porque seguidamente eu ouço algum deputado federal reclamando, né, eu sou muito amigo de boa parte dos deputados federais gaúchos, reclamando que votou uma reforma da Previdência, aquilo lhe deu desgaste. Primeira coisa que eu quero lhes dizer é o seguinte, com o andar da carruagem que nós estamos vendo e com pontos não enfrentados na reforma da Previdência anterior de 2019, muito provavelmente o próximo presidente da República terá que fazer uma nova reforma da Previdência no Brasil. Podem anotar o meu palpite aqui, meramente pessoal, mas pelas questões demográficas do país, né, certamente nós vamos ter que ter um novo enfrentamento de reforma previdenciária. Aqui no Estado, eu estava dizendo que achava engraçado muitos parlamentares federais reclamarem ter votado uma reforma da Previdência. Eu, como deputado, votei 3 reformas da Previdência. Reforma da Previdência Complementar, reforma da Previdência dos servidores civis, reforma da Previdência dos servidores militares. Votamos reformas administrativas. Antes o Estado não contratava um estagiário para a Folha e a Folha crescia quase 3% ao ano, no que se chamava crescimento vegetativo da Folha. Anteriormente também nós tínhamos questões de carreiras que tinha uma cacetada de penduricalhos ali, no sentido de fazer com que houvesse aumento salarial forçoso, porque não tinha condições de dar reajuste salarial, porque o Estado estava desorganizado nas suas contas. Então, os labirintos legais ali que foram criados, eles acabavam favorecendo com que o Estado, que as carreiras tivessem incorporação de gratificações, avanços temporais e assim por diante. Então foi uma agenda que o governador inaugurou naquela ocasião e que foi aprofundada no primeiro governo do governador Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite, com sua costumeira habilidade, contando também com uma Assembleia Legislativa mais liberal que a legislatura anterior, conseguiu avançar com rapidez nessa agenda inaugurada no governo anterior. E, além disso, também uma diminuição do tamanho do Estado, né? Não do tamanho geográfico, naturalmente, do nosso território, mas do tamanho do poder público, da máquina pública. Nós apresentamos uma proposta de extinção de 11 companhias, autarquias e fundações, sendo que uma delas era uma gráfica pública. Não sei se vocês se lembram disso, mas o Estado tinha uma gráfica de sua propriedade chamada Corag, Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas, o que fazia com que o Estado tivesse severa dificuldade de poder contratar mais barato na iniciativa privada, porque era obrigado a contratar do seu próprio órgão público estatal, que era uma gráfica. E os defensores da gráfica diziam, mas a Corag dá lucro. Sim, dá lucro porque o Estado é obrigado a contratar dela, tem o melhor cliente do mundo, né? E, naturalmente, também nós estamos vivendo uma era da digitalização, desde antes daquela ocasião. E eu estive agora na Estônia, acompanhado do deputado Búrigo aqui, que é o país mais digital do mundo. Eu fiz um painel lá sobre nossas políticas de digitalização. Na Estônia você vota pela internet, imagine só se acontecesse no Brasil a polêmica que daria, né? Se a urna eletrônica às vezes já causa polêmica, imagina votar pela internet. E pode até casar pela internet ou se divorciar pela internet, né? Tem gente, aqueles que querem casar ficaria mais fácil, né? Mas também tem o problema inverso, né? Porque o divórcio também fica facilitado na medida em que acontece de maneira online. Então, os serviços públicos estão cada vez mais digitais, né? Não há necessidade de ter gráfica pública, etc., nesse sentido. Portanto, nós fizemos essas reformas que já apresentam resultados positivos. O primeiro deles eu quero mostrar agora para vocês aqui, que é esse gráfico que mostra os efeitos das reformas da Previdência, né? Lembrando que a reforma previdenciária trata sobre a previdência dos servidores do Estado, na medida que nós não temos um regime geral de previdência do Estado, né? Temos o regime geral da União Federal, o RGPS, mas aqui no Estado nós temos os regimes próprios de previdência. E esses regimes próprios de previdência funcionam assim, nós arrecadamos as alíquotas previdenciárias dos servidores, botamos a patronal e ainda falta para pagar o salário dos servidores, isso que está na tela aqui. No ano de 2019, o déficit previdenciário era de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. O que significa? Não, está funcionando, está funcionando. Esses 12 bilhões de reais significa dizer o seguinte, os senhores pagam os seus impostos, né, em torno de 60 bilhões de reais é a receita corrente líquida do Estado, que é usado para fazer o custeio da máquina pública e investimentos, e 12 bilhões desses 60 iam para
o déficit da Previdência. Ao invés de voltar para a sociedade em obras, o presidente Celestino ali falou uma série de obras que o Estado tem que fazer, políticas, até reajustes remuneratórios, salariais para os servidores, nós tínhamos que colocar no déficit da Previdência, claro, que inviabilizando muitas vezes outras políticas públicas. Nós temos, então, as reformas aconteceram e hoje nós temos aqui uma queda desse déficit da Previdência, embora ainda... Me dá um microfone sem fio aqui. Embora ainda muito grande ainda o déficit da Previdência, são 9,8 bilhões de reais de déficit da Previdência, que dá mais ou menos um sexto do nosso orçamento. Vocês podem notar que tem uma projeção aqui, que se nós não tivéssemos feito as reformas entre 2016, melhor dizendo, 2019, nós teríamos 19,7 bilhões de reais a mais de déficit da Previdência. Isso inviabilizaria o Rio Grande do Sul. Nós temos hoje 9,8 bilhões e teríamos 19,7. Então, eis aqui um efeito concreto das reformas que nós fizemos no Estado para que a gente possa melhorar as condições do Estado e até dos próprios servidores, porque com isso nós voltamos a dar reajustes salariais, não é? Comedidamente, naturalmente, dentro da capacidade de pagamento do Estado, mas a folha está em dia, nós estamos concursando, abrindo concurso público para brigadianos, policiais civis, técnicos do IGP, professores. Depois de década sem fazer concurso de professor, o Estado fez pela primeira vez em uma década, voltou a fazer concurso de professores, parou de fazer contratação emergencial e assim por diante, por essas questões, entre outras. Aqui, outro gráfico impressionante, que é o gráfico da despesa de pessoal. Eu vou explicar rapidamente o gráfico aqui. A coluna verde forte é o valor corrigido pela inflação em bilhões de reais de gasto com folha no ano do Estado, e a outra coluna é o valor nominal. Então eu pego o valor nominal de 2014, por exemplo, e corrijo para dar X bilhões de reais. Se eu pegar 2014 e vir para 2024, é exatamente o mesmo gasto com folha. Esse número é impressionante. Nós estancamos o crescimento vegetativo da folha. Ela crescia em torno de 3% ao ano, até que a gente conseguiu estabilizar e diminuir proporcionalmente no nosso orçamento. Isso aqui dá em torno de 60% do recurso da receita corrente líquida do Estado, e nós, essa semana semana passada, hoje é segunda, foi divulgado o ranking, a tabela de gasto, de aumento com folha de pagamento que os estados brasileiros tiveram. O Rio Grande do Sul é o primeiro colocado que menos aumentou. Primeiro colocado, certo? E é metade do segundo colocado. Santa Catarina, que muitos falam, olha, Santa Catarina é melhor, não sei o quê, 60% de aumento do índice com folha, que vai fazendo com que haja menos espaço para fazer investimento no orçamento. Paraná, 80% e assim por diante. Nós, 18%. Portanto, é realmente um índice impressionante que nós conseguimos devido às reformas que fizemos para que a gente pudesse ter uma folha melhor organizada. O Estado, da mesma forma, durante esse período que viveu com desequilíbrio financeiro, ele tapava o buraco do dinheiro pegando fontes finitas. Uma delas é essa aqui, que é o Caixa Único. O Caixa Único são 300 contas bancárias, num sistema chamado SIAC, Sistema Integrado de Administração Contábil, onde o Estado sacava dinheiro de contas de outros órgãos públicos estaduais e usava o dinheiro para o seu custeio. Não tinha equilíbrio nas contas, então ele tirava lá de uma conta do Caixa Único e ia fazendo isso, aumentando a dívida do Estado com o Caixa Único. A isso se deu o apelido, o nome de rombo no Caixa Único. Então esse gráfico também é impressionante porque mostra que em 2019 nós chegamos em quase 10 bilhões de reais de dívidas do Estado com o próprio Estado, através do Caixa Único. E desde então nós começamos a pôr as contas do Caixa Único. Em 2024 nós zeramos o déficit, o rombo do Caixa Único. Zeramos, não tem mais dívida do Estado com o Caixa Único do próprio Estado, que era questões contábeis que nós conseguimos resolver a partir, como falei, desse equilíbrio das contas. E aqui, importante esse gráfico aqui mostrando os saques dos depósitos judiciais. Saques dos depósitos judiciais mostra uma coisa absurda que o Estado fazia, porque uma das maneiras do Estado financiar a ausência de recursos era sacando de depósitos judiciais que os senhores eventualmente fazem
em juízo, né? Ou seja, deposita em juízo o dinheiro, cria lá uma série de contas bancárias administradas pelo Poder Judiciário. O que o Poder Executivo fazia? Sacava esse dinheiro dos senhores, da sociedade, sem que a sociedade soubesse naturalmente, ou muito menos anuísse. Ou seja, se houvesse uma onda, uma chuva de decisões judiciais autorizando o saque, muito provavelmente as pessoas iam encontrar zero nas suas contas judiciais, tá? Então a gente está... Aqui mostra bem, né, o governo Tarso foi o que mais gastou, mais sacou depósitos judiciais, quase 5 bilhões e 700 milhões de reais. O governo Sartori diminuiu para menos de 3, e o governo Eduardo devolveu 650 milhões no governo anterior, e neste governo nosso já devolvemos 145 milhões. Isso aqui é uma das bombas fiscais do próximo governo, porque o próximo governo vai ter que aumentar a velocidade de recomposição das contas dos depósitos judiciais que foram sacados pelo governo do Estado. Então, esse é um dos principais indicadores, alguns dos principais indicadores fiscais do Estado. Mostrando que nós conseguimos avançar a tal ponto que nós conseguimos ter uma carga tributária menor aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos um debate ano passado sobre carga tributária, os senhores devem se lembrar, onde nós propusemos essa discussão sobre a alíquota modal do ICMS. Por quê? Porque a reforma tributária, e eu acho uma coisa importantíssima nós compreender o que está acontecendo, que vai acontecer agora com a reforma tributária aprovada a nível nacional. A reforma tributária, ela muda totalmente a concepção arrecadatória dos tributos do Brasil. Ele primeiro extingue o ISS e o ICMS, além do PIS, COFINS e IPI. Não vai mais existir esses 5 impostos, vai ser criado um imposto novo, que é o IBS e o CBS, onde este imposto novo, uma parte é dos estados e municípios e a outra parte é da União. Então, no tocante à sucessão do ICMS e do ISS, vai vir o IBS. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando tu produz uma máquina aqui em Caxias do Sul, aqui uma carroceria, um ônibus aqui em Caxias do Sul, o ICMS é tributado aqui, o fato gerador do ICMS é na produção, correto? Então, quanto mais Caxias do Sul produzir, mais cota parte do ICMS ela vai receber. Na reforma tributária, a tributação será no consumo, ou seja, onde esse ônibus for adquirido, seja em Manaus, em Campo Grande, em São Paulo, em Porto Alegre, em Vacaria, seja onde for, é lá que vai ser o fato gerador do tributo. E, portanto, você não terá mais o mesmo modo de arrecadar do que acontece hoje. Quanto mais consumo tiver, mais arrecadação vai ter o ente federado, municipal ou estadual. Municípios pequenos, por exemplo, pega aqui o município de Monte Belo do Sul, aqui, um município pequenininho aqui perto, né? Pega o município de Pinto Bandeira. Esses municípios hoje, eles têm uma arrecadação oriunda da produção de vinho, de espumante, de produtos em geral. A partir da reforma tributária, vai ser onde for consumido esse vinho, esse espumante, esse produto. E, portanto, muda a concepção. E para que essa chave não seja desligada de um dia para a noite e quebre milhares de municípios brasileiros e de estados que não têm tanto consumidor assim, né, nós temos uma transição. Muito bem. Então, é por isso que nós tivemos esse debate da alíquota modal, porque, na verdade, nós vamos receber a média do que nós representamos na arrecadação total de ICMS pelos próximos 5 anos, até 2033, futuramente. Vou explicar talvez de uma maneira mais fácil. O ISS aqui do prefeito Nespolo, quando você vai num profissional liberal aqui em Caxias, utiliza um serviço, nota fiscal de ISS, o profissional paga o ISS para a prefeitura, entra no caixa da Secretaria da Fazenda. O Búrigo foi secretário da Fazenda aqui, de Caxias, Nespolo é o vice-prefeito também, foi secretário municipal, que sabe muito bem disso. Quando você paga o ICMS, por sua vez, entra no caixa do governo do estado direto. Com a reforma tributária não acontecerá mais isso. Esse dinheiro vai para Brasília, numa Câmara de Compensação, que vai calcular a média de 2028 a 2033 do arrecadado de ICMS e ISS no Brasil, e nós vamos ter, então, uma cota parte de volta para o Rio Grande do Sul, certo? O que fizeram os estados do Nordeste? Aumentaram a alíquota modal para ter maior participação no bolo de ICMS. Então, Maranhão, 24%,
Piauí 22%, Ceará mais de 20%, Bahia mais de 20%, o Paraná, não foi só o Nordeste, o Paraná aumentou para 19,5%, São Paulo 18%. É uma decisão que nós tomamos aqui no Rio Grande do Sul. Eu, como cidadão, adoro pagar menos impostos, prefiro pagar menos impostos, e é bom, né, porque isso faz com que, em tese, haja mais recursos para poder ficar na mão do privado para fazer investimentos, mas a verdade é que nós vamos ter, eventualmente, discussões sobre isso, do ponto de vista de perdas que teremos com a reforma tributária. Mas isso já foi, já passou, então agora nós temos que curtir a parte boa, que é pagar a menor alíquota de ICMS do Brasil. O Rio Grande do Sul paga a menor alíquota modal de ICMS do país, certo? Não tem estado que cobre menos, que tenha uma alíquota menor do que o Rio Grande do Sul de 17%. Além disso, menor que a alíquota do Paraná, está 19,5%, menor que a alíquota de São Paulo, que está 18%, para comparar aqui com os estados mais próximos. Santa Catarina é o mesmo alíquota, 17%. Então, é uma coisa importante, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, guardem essa frase. O tributo é proporcional à despesa. O tributo é proporcional à despesa. Toda vez que você quer aumentar despesa, vai provavelmente ter que aumentar tributo, salvo alguma exceção. Por que o governo federal está fazendo agora a política de aumento de alíquotas de impostos? Quer aumentar o IOF, botar a IOF lá 5% na LCI, LCA, FII, etc., que não existe, quer cobrar imposto de renda sobre isso, etc. Por quê? Porque ele aumenta a despesa. Então, toda vez que você aumenta a despesa, você tem que aumentar o tributo. De novo, essa frase é boa. O tributo é proporcional à despesa. Toda vez que alguém vir aqui prometer para vocês, vou baixar o imposto, perguntem, e a despesa vai ser baixada aonde? Vai ser diminuída aonde? Porque eu tenho limite para baixar a despesa, né? Tem limites, eu não consigo baixar, por exemplo, despesas de folha de pagamento do jeito que poderia alguém pensar ou imaginar, né? Então tem uma série de despesas públicas que são contratadas que vão para a folha eternamente, literalmente, né? São despesas de custeio, aumentar a rede de saúde, educação, etc., gera despesa. Então eu preciso diminuir a despesa para diminuir o tributo. Foi isso que nós fizemos. Vocês se lembram, no governo Sartori e no governo Eduardo I, nós falamos sobre majoração da alíquota de ICMS por um período. E nós nos preparamos para ter uma alíquota de 17%. O probleminha que deu foi que o Congresso Nacional 2022, lá por causa das eleições, mudou todas as regras do ICMS sem combinar com ninguém. Mas não fosse isso, certamente era o planejamento de fato. Para dar mais um exemplo para vocês, nós pagávamos 25% de ICMS de energia elétrica, hoje pagamos 17%. Outro exemplo importante é que a gasolina é mais barata no Rio Grande do Sul hoje do que em Santa Catarina em média, certo? Quantos anos fazia que a gasolina é mais barata em Santa Catarina, vou abastecer meu carro lá, etc., que morava na divisa, né? Agora é o contrário. Eu estive em Erechim esses dias, os relatos são que os catarinenses vêm até o Rio Grande do Sul abastecer seus veículos, que o preço da gasolina está mais barato aqui. Então tem toda uma política de diminuição da despesa para diminuir tributo. O tributo é proporcional à despesa. Muito bem. Isso tudo fez com que o Estado tivesse o maior investimento da história. Esse gráfico aqui é importante porque mostra o seguinte, o ano 2015, aqui, que é o primeiro ano, até 2024, que é o último ano, nós temos na coluna o valor nominal de investimentos em milhões de reais, e nós temos na linha amarela aqui o quanto que esse investimento representa na receita corrente líquida do Estado. Então dá para notar que em 2024 nós chegamos a quase 11% da receita corrente líquida do Estado em investimentos. Investimento é convênio com o município para fazer obra, rodovias, hospitais, enfim, uma série de coisas que eu vou mostrar para vocês que nós fizemos em Caxias e fizemos no estado inteiro. É o maior índice de investimentos nos últimos 25 anos do Rio Grande do Sul. É um número impressionante de investimento. Para fins de comparação, em 2020, nós fizemos 2,3% de investimento. Em 2015, 2,7%. Aí, desde então, esses investimentos têm aumentado. E nós vamos chegar nesse governo, vamos bater esse recorde, vamos investir 14 bilhões de reais ao todo. Não é pelo recurso do FUNRIGS na reconstrução e preparação do Estado para a resiliência climática. Muito bem. Então, seguindo aqui, não é, lembrando dos cenários desafiadores que nós tivemos com as enchentes em 2023, 2024, foram enchentes e estiagens que impactaram o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior
maior incidência e impacto dos eventos climáticos do Brasil, nem mesmo o sertão nordestino sofre tanto quanto o Rio Grande do Sul. Nos últimos 25 anos, esse é o cenário, com eventos climáticos agressivos em virtude da mudança no tempo. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui, ó, o futuro do Rio Grande do Sul, entre outras coisas, resiliência climática. Nós precisaremos nos preparar para enchentes, para estar cada vez mais preparados nesse sentido, contenção de cheias, obras estruturantes, etc., mas também o contrário é verdadeiro. Temos que nos preparar para estiagens. Tá? E por que temos que nos preparar para estiagens? Esse gráfico aqui mostra o seguinte: o gráfico de cima é a produção de grãos no Rio Grande do Sul, em especial no tocante à safra de verão. E o gráfico de baixo é o PIB. Então, toda vez que tem diminuição da produção de grãos, diminui o PIB. Aqui, ó, 2004, 2005, caiu, deu estiagem, governo Rigoto, diminuiu o PIB do Estado. 2012, estiagem de novo, diminuiu o PIB do Estado. 2020, 2022 e 2023, estiagem, diminuiu o PIB do Estado. 2025, mesma coisa, tivemos estiagem no verão, provavelmente no ano que vem nós vamos calcular o PIB e poderemos ter problema no PIB. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos ter políticas de irrigação, daqui o Paulinho Salerno, que é o nosso subsecretário de irrigação. O programa de irrigação do governo do Estado é o Super Estiagem, é um programa que paga 20% do custo do investimento em irrigação na propriedade rural, até R$500 mil. Então, se você tem um projeto de irrigação de até R$500 mil, o Estado paga R$100 mil. E o Estado não está emprestando dinheiro ou subsidiando juro. Não, nós passamos o recurso para o bolso do produtor, certo? Viramos sócio do produtor. Se eu tirar o arroz, a lavoura de arroz do Estado, que é toda irrigada, e sobrar o restante das lavouras, em especial soja, milho, trigo, etc., apenas 4% da área plantada do Estado do Rio Grande do Sul é irrigado. É muito baixo para que a gente possa atingir os índices que precisamos. E, além disso, também mudamos regras infralegais do Conselho de Meio Ambiente, resoluções da FEPAM, uma série de regras foram alteradas para melhorar a capacidade do Estado de aumentar a sua área irrigada através de irrigação. Porém, nós também temos outra forma de melhorar a resiliência climática, que é melhorar o solo. Nós precisamos ter manejo do solo nas lavouras diferente do que temos hoje, porque o solo gaúcho está muito compactado. Então, como está compactado, quando chove bastante no Rio Grande do Sul durante o ano, chove mais de 2.000 milímetros. Em Israel, lá chove 300, 400 milímetros, e os caras guardam esses milímetros de água para poder utilizar na sua produção agrícola e também no tocante ao consumo humano. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não guardamos essa água, porque a gente pode guardar água no solo, só que como o solo está compactado, não tem permeabilidade no solo, a água não infiltra, e isso faz erosão, leva a camada fértil do solo e acaba indo para os rios, piorando a situação de enchentes. Então, a ideia é, com o programa Terra Forte, que nós lançamos dias atrás, o governador Eduardo Leite lançou, nós investirmos quase R$1 bilhão no manejo do solo. Lá na década de 70, teve a Operação Tatu, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma operação que ficou conhecida aí no meio da agronomia, porque mudou a configuração do solo gaúcho, num grande mutirão que foi feito naquela época e que deu produtividade para o agro gaúcho desde então. Nós estamos fazendo como se fosse a Operação Tatu 2, só que o nosso marqueteiro é melhor agora e o nome ficou melhor, não ficou mais bonito, ficou Terra Forte, né? Mas basicamente é exatamente o mesmo objetivo, né? Um programa para melhorar o manejo do solo, para aumentar a permeabilidade. A água, então, ela entra no solo, se ele não tiver compactado, fica no subsolo e quando evapora, encontra a raiz da folha, da planta e diminui o efeito da ausência de chuva. Esse é o objetivo desse programa. É muito importante para o futuro do Estado, portanto, essa questão da resiliência climática. Aqui estão os 10 eventos climáticos que nós vivemos. Para tanto, o governador criou o Plano Rio Grande, que é o plano que nos guia nesse processo. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo, em todas as áreas, né? Fora, claro, tudo que o governo já tem de tarefas ordinariamente. Então, criou-se um plano com 5 eixos, né? O eixo da recuperação, da emergência, da preparação, da resiliência e do diagnóstico, com uma grande governança. Nessa governança nós temos o comitê científico, que reúne 40
mais de 40 dos melhores e maiores especialistas em hidrologia, engenharia, meteorologia, geologia, biologia, etc., nesse comitê, e todo projeto que nós botamos no comitê é testado cientificamente para ver se estamos fazendo a coisa correta, a fim de poder bem aplicar os recursos públicos. E, por fim, nós temos ainda um conselho, da qual o vice-governador é o presidente, que ouve toda a sociedade com as suas demandas, suas questões e tal, onde, inclusive, o setor empresarial é bem representado através das suas entidades no Conselho do Plano Rio Grande. E aqui está a carteira de investimentos, então, do Plano Rio Grande, são de 8 bilhões e 300 milhões de reais já investidos em inúmeras obras, né? Obras e políticas públicas. Aqui tem desde a logística até políticas sociais, de saúde, educação, apoio às empresas e assim por diante. O Plano Rio Grande está funcionando, Gabriel? Sim, está funcionando. Aqui vou mostrar algumas evidências que provam que ele funciona e funciona relativamente muito bem. Aqui esse índice aqui é sobre retomada de negócios. Se eu pegar o quadrimestre imediatamente posterior às enchentes, o terceiro quadrimestre de 2024, nós aumentamos 4,1% a abertura de empresas. No ano, nós fizemos abertura de 253 mil novos negócios, dá 9,37% de aumento dos CNPJs. Aqui está contabilizado, também eu quero deixar claro, aqueles CNPJs que eventualmente vão embora do Rio Grande do Sul, né? Sempre tem aquela, as empresas vão embora do Rio Grande do Sul, está contabilizado, e também as que vieram para o Rio Grande do Sul, está contabilizado. Fechou a empresa, contabilizado. Abriu a empresa, 9,37% a mais de empresas, que é um recorde aí na abertura de empresas em relação a 2023. E além disso, também o PIB, né? O PIB é outro indicador importante. Nós tivemos 4,9% de crescimento do PIB estadual no ano passado, enquanto que o Brasil, 3,4%. Nós crescemos mais que o Brasil mesmo no ano das enchentes, certo? Mostrando que a reativação econômica está indo muito bem, com destaque para o comércio aqui, que é bastante importante nesse processo. E o PIB segue crescendo. Aqui está o PIB do primeiro trimestre de 2025. O PIB cresceu 1,3% em comparação ao trimestre anterior, ao quarto trimestre de 24, e 1,8% em comparação ao trimestre do mesmo trimestre de 2024. Portanto, estamos crescendo, a economia crescendo, aumentando o número de empresas, de negócios e a geração de emprego. Aqui está o destaque para a agropecuária também, que mesmo com as estiagens teve importância nesse sentido. E aqui também, acho que não está aqui, mas eu posso falar para vocês que nós fomos o campeão nacional de geração de emprego no primeiro trimestre desse ano, ganhando mais uma vez de Santa Catarina, né, que é um estado que cresce bastante. Nós estamos ganhando de Santa Catarina na geração de emprego. Isso é muito pelo investimento público que nós estamos fazendo, do governo do estado, das prefeituras. Imagino que a prefeitura de Caxias, Nespolo, está fazendo muito investimento também, e também o próprio governo federal, mas também em virtude do privado, né? Porque além de estarmos fazendo o maior investimento público da história do Rio Grande do Sul, tivemos em 2024 o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, né? Mais de 100 bilhões de reais. Eu vou destacar dois investimentos aqui fundamentais. O primeiro, a CMPC investe 25 bilhões de reais anunciados em Barra do Ribeiro, Pelotas e Rio Grande. A CMPC vai construir um porto novo em Barra do Ribeiro. É uma coisa impressionante que a CMPC vai fazer. O último grande investimento desse porte no Rio Grande do Sul privado foi o polo petroquímico, para vocês terem uma base. Realmente é um investimento muito significativo e valioso da CMPC. E o outro investimento importante é a Scala Data Center em Eldorado do Sul. A Scala Data Center vai iniciar o investimento com 3 bilhões de reais e vai colocar o Rio Grande do Sul no mapa da inteligência artificial do mundo. Vocês sabem, né, que os nossos dados, mesmo quando a gente diz que é guardado em nuvem, na verdade não é nuvem, né? Na verdade tem algum lugar do mundo que guarda fisicamente os dados. Esses dados são enviados para lá e são baixados toda vez que você precisa acessá-los, né? O nome desses lugares onde se guarda, portanto, os dados, chama-se data centers. A energia elétrica consumida com o distrito de data centers da Scala vai ser tamanha que no final do investimento, quando tudo ficar pronto, nesse distrito que vai ser o maior da América Latina,
o consumo de energia elétrica vai ser o equivalente ao estado inteiro do Rio de Janeiro. Olha a potência que é esse empreendimento. É um empreendimento realmente muito importante, porque nós vamos estar no mapa da inteligência artificial. Prestem bem atenção numa coisa: todos os habitantes do planeta Terra vão ser impactados de forma direta ou indireta com a inteligência artificial. Todos. Independente do que façam, que língua falem, onde moram, enfim, qual é a religião que tenham, vão ser impactados, direto ou indiretamente. Porém, são pouquíssimos os lugares no mundo que têm investimento físico da inteligência artificial. Pouquíssimos. Você tem lá o oeste americano, você tem lá o norte da Europa, você tem um pouco da Ásia e você tem Eldorado do Sul, certo? São pouquíssimos os lugares que já têm investimentos de inteligência artificial. E com o cabo submarino de internet de alta velocidade, que vai entrar no Rio Grande do Sul por Balneário Pinhal, nós vamos ter uma das melhores conexões do Brasil de internet, de alta velocidade, que é também outra demanda importante para a inteligência artificial. A inteligência artificial consome muita energia e consome muita internet, né? Então, eis aqui uma coisa importante de um investimento privado. Além disso, nós temos a Aeromote em Guaíba, que é uma fábrica de helicópteros e aviões, a B8, aqui do nosso amigo Erasmo Batistella, aqui de Passo Fundo, que produz etanol, glúten, entre outros. Também investimentos da General Motors e Coca-Cola são os 6 que a gente destaca aqui, entre outros tantos, que somam no volume total 100 bilhões de reais de investimento privado. É óbvio que nós temos geração de emprego, melhoria da qualidade de vida, aquecimento da economia, porque tu tem, por um lado, 14 bilhões de reais de investimento do Estado, só do Estado, fora os municípios e o governo federal, e você tem 100 bilhões de reais só em 2024 do investimento privado. Isso é dinheiro que circula na economia gaúcha e está exaurindo, inclusive, o setor da construção civil pesada, né? Você tem dificuldade hoje para contratar engenheiros, maquinário pesado, etc., porque empresas que fazem projeto de engenharia, etc., porque é muita obra contratada, tanto do público quanto do privado. Então, agora eu passo a falar um pouquinho aqui, para ir encaminhando para o fim, a questão dos investimentos em várias áreas, entre as quais a Serra Gaúcha. Primeiro, em infraestrutura, então, né, nós investimos, desde o início do governo anterior, do governador Eduardo Leite, 4,2 bilhões de reais em rodovias, o que nos fez avançar 9 posições em qualidade de rodovias no ranking nacional de competitividade. Nós temos um ranking no Brasil, compara os 7 estados, e que nós crescemos 9 posições, não é pouco, 9 posições, dá quase um terço do ranking, aliás, quase não, é um terço do ranking, que nós crescemos a partir desse investimento em qualidade de rodovias. E mais uma, não é corneta, é informação aqui, tá? Não é corneta, é informação. Nós passamos Santa Catarina na qualidade de rodovias estaduais, certo? Estaduais. Santa Catarina tem as suas principais rodovias, as federais, né? Que, enfim, parte delas pedagiadas, inclusive. Mas nós aqui estamos falando de rodovias estaduais e subimos 9 posições nesse ranking. Inclusive, né, com acessos municipais, ligações regionais, recuperação e melhorias de vias, etc. Né? Importante dizer aqui também, sobre uma palavra, sobre concessões, né? Nós somos um governo que acredita em concessões, certo? Eu sei que isso não é unanimidade, e nem pretendo que haja unanimidade em assuntos polêmicos como esse, né? Eu sou um político liberal, que acredito em concessões, em parceria público-privado, não tenho preconceito com privatizações e também não temos receio de discutir esses assuntos com quem quer que seja, de maneira respeitosa, naturalmente, porque acreditamos da importância desses assuntos para poder fazer o desenvolvimento do Estado. Vou fazer uma pergunta para os senhores aqui. Os senhores sabem quanto % das rodovias estaduais paulistas são concedidas? Tem pedágio? 40%. 40% das rodovias estaduais de São Paulo, 40% são pedagiadas. Só que 100% das principais rodovias paulistas são pedagiadas, porque só se pedagia rodovia que tem VDM alto. Aquela rodoviazinha lá que não passa carro, aí não, porque aí não tem tanto desgaste da pista, não há necessidade de tanto investimento, o próprio Estado cuida. São Paulo tem meia dúzia de quilômetros de rodovias federais, porque com o decorrer do tempo, como São Paulo tem potência, capacidade financeira, eles preferiram estadualizar as rodovias. Então tem lá 200, 300 quilômetros de rodovia federal.
99% é rodovia estadual. Dessas rodovias estaduais, 40% pedagiado. Paraná, quanto por cento? 20% pedagiado. Rio Grande do Sul, quanto por cento? 4% pedagiado. Certo? Alguém está querendo... Vocês estão vendo empresas fugindo de São Paulo, fugindo do Paraná, porque lá tem pedágio, lá tem o custo, lá não sei o quê? Não. Por quê? Porque as estradas são de qualidade. Na medida em que nós temos que ter estradas duplicadas, terceira pista, viaduto, rótulas, rotatórias, etc., uma boa manutenção, e exatamente nesse nível de qualidade que pretendemos, o governo dos estados brasileiros, em geral, não tem condições de fazer esses investimentos. Dias atrás eu compartilhei no meu Instagram um vídeo do governador Tarcísio falando e defendendo sobre concessões. Ele está fazendo uma nova concessão agora lá em São Paulo. Nesse momento, estava lá dando uma entrevista defendendo concessão. E a esquerda é contra a concessão aqui, porque o governo Lula, junto com o governo Ratinho, lá no Paraná, lançaram um edital de concessão de rodovias estaduais e federais em conjunto, agora, semanas atrás, ainda no mês de junho, salvo engano. Né? Então aqui, quem é liberal de verdade, me parece que tem uma certa contradição quando é contra concessões. Mas eu respeito, naturalmente, até aqueles que eventualmente vão ao encontro e não em encontro, vão de encontro e não ao encontro, às suas próprias ideologias. Eu entendo que o liberalismo, ele defende uma parceria com a iniciativa privada e uma substituição da presença do Estado pela iniciativa privada em serviços, inclusive públicos, que continuarão públicos. E como deputado estadual, inclusive defendi essa agenda desde o governo Sartori, como falei, como presidente da Assembleia Legislativa no governo Eduardo Leite, foi na minha gestão que nós privatizamos a Corsan, e estamos agora aqui com uma agenda liberal de concessões à iniciativa privada. É óbvio que os termos das concessões têm que ser debatidos, discutidos com a sociedade, naturalmente, mas eu tenho certeza, nós temos convicção, com devido respeito a quem pensa diferente, o que é legítimo, é que esse é um caminho correto para fazer os investimentos do porte que o Rio Grande do Sul precisa. No governo que vem, quero lembrar, nós não teremos FUNRIGS. Nós não teremos FUNRIGS, porque o FUNRIGS, que é não pagar a dívida com a União e usar o dinheiro para reconstruir o Estado, inclusive com obras, ele findará em março de 2027. E o governo que vem iniciará em janeiro de 27. Portanto, o governo que vem iniciará a sua gestão voltando a pagar a dívida com a União, que é uma despesa a mais. O governo que vem vai ter que ter mais gastos com educação e saúde, porque nós estamos tendo questionamentos lá no cômputo dos 25% e 12% de gastos obrigatórios com saúde. O governo que vem vai ter que aumentar a devolução para os depósitos judiciais, como eu falei antes. O governo que vem vai ter que aumentar o aporte com precatórios, salvo se for prorrogado mais uma vez, lá pela 5ª vez, na Constituição Federal, o prazo limite para a quitação dos precatórios. Inclusive a PEC 66 é de interesse dos municípios, inclusive, e dos estados. E assim por diante. Então tem bombas fiscais para o próximo governo, entre outras tantas, que não cabe aqui comentar, e nem é uma queixa, ao contrário, é só uma decisão. Vamos garantir os investimentos privados para ter obras de rodovia pelos próximos 30 anos, ou vamos ter de novo aquele chove não molha, que acaba, infelizmente, não deixando o Rio Grande do Sul durante anos sem capacidade de investimento e com as rodovias completamente defasadas perante a necessidade logística do Estado. Então nós realmente entramos no debate das concessões, fizemos a concessão aqui da Caminhos da Serra Gaúcha, aqui da CSG está aqui inclusive, né? E estamos fazendo agora no bloco 2, certo? Eu sei que não é unanimidade, mas enfim, é um assunto que nós estamos debatendo aí com a sociedade. E vamos continuar debatendo, não exaurimos ainda a discussão. Estiagem eu já falei, né, sobre as políticas lá do subvenção para irrigação, Operação Terra Forte. Saúde, síndromes respiratórias agudas graves, SIRAG, para quem é da gestão da saúde pública. As síndromes respiratórias agudas graves, pneumonia, bronquites, H1N1, doenças virais, gripe, Covid, etc., tem uma incidência maior no inverno. Então o governador liberou mais 133 milhões de reais para o inverno gaúcho, sendo que 100 milhões para os hospitais e 33 milhões para os municípios. A rede de atenção básica dos municípios receberam aportes. É uma epidemia nacional de SIRAG, nós estamos tendo, até estados nordestinos, lá como o Ceará, está tendo epidemia de doenças respiratórias nessa época do ano, mas um ponto nos chama a atenção aqui. Sabem quanto % dos internados por SIRAG foram vacinados? 5%. 5%. 95%
dos internados em leitos hospitalares por síndromes respiratórias graves não se vacinaram. Eis aqui a importância da vacinação também para a gente diminuir, prevenir, é melhor que remediar, né? Esse tipo de situação aí em pessoas, e quando a gente fala de óbitos é ainda maior o índice de pessoas não vacinadas. Muito bem. Então, agora vamos nos ater aqui a Caxias do Sul, especificamente a região, né, com os investimentos do Estado. Nós temos previsão de investimento aqui para a região de Caxias do Sul, 413 milhões de reais, certo? Dá quase meio bilhão de reais. Sendo que já foram pagos mais de 105 milhões de reais desses investimentos. Vou detalhar alguns investimentos agora. Primeiro, 44 milhões de pavimento. Aqui em Caxias tem pavimento, lá em Farroupilha tem pavimento, lá em São Marcos tem pavimento, estava em Bento Gonçalves, tem pavimento, tem em Monte Belo do Sul, estava lá o ex-prefeito e o vice-prefeito. 497 municípios, tem 2 ou 3 que não apresentaram projetos e não receberam recursos. O que é o pavimento? Além de estradas, pontes, etc., nós também estamos nos preocupando com a mobilidade urbana dentro da cidade. Corredor de ônibus, vias de acesso, enfim, importantes dentro das cidades. A gente está recebendo projetos para poder fazer convênios com os municípios. Aqui na região, portanto, mais de 44 milhões investidos no pavimento. Aqui em Caxias do Sul, então, o acesso ao trevo Desvio Riso, é isso, Néspolo? Com a ligação das ruas Alexandre Riso, Nilceu de Melo Catarina, Cristiano Ramos de Oliveira, Vitório Lago, Clemente Fruê, com extensão de 1,8 quilômetros, que é um importante corredor da mobilidade local, 4 milhões de reais investidos. Aqui nas rodovias da Serra Gaúcha, né, vou falar aqui então, 730 milhões de reais só do Funrigs, certo? Na rodovia da Serra inteira, certo? Sendo que Caxias, Lajeado Grande, nós estamos aqui com a fase da seleção da empresa. Bento Gonçalves da Santa Bárbara, ponte lá de Santa Bárbara, famosa, 101 milhões de reais, está terminando agora o projeto, já contratado. Feliz a Vale Real, terminando o projeto, 52 milhões de reais de investimento. Lajeado Grande Atainhas, 120 milhões praticamente de reais. Estamos terminando a licitação agora para contratar a empresa para começar esse lote. E também na Rota do Sol, Tainhas, Terra de Areia, são 54 quilômetros, 130 milhões de reais, o início das obras agora no segundo semestre. Além disso, estamos licitando o EVTEA e também, tem um slide aqui sobre o EVTEA da... Então não falo agora, mas enfim, vou falar, depois eu repito se precisar. Mas a verdade é que nós estamos terminando, nós fizemos 2 licitações para fazer o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da rodovia complementar, me dissesse o número, 466, isso, né? A 466, fizemos 2 vezes a licitação, nenhuma empresa apareceu, ficou deserto. Então agora, nós vamos fazer um edital mais robusto e vamos botar junto do EVTEA também o anteprojeto, vamos contratar os 2 juntos de uma vez só para correr com o prazo, para não perder tempo. Então estamos lançando o edital pela 3ª vez, para buscar a contratação de alguma empresa que queira fazer esse estudo, que é necessário, e também o estudo, aliás, o anteprojeto da rodovia. Tem o slide, né? Muito bem. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, aqui, ó. Vamos falar um pouco de pontes aqui, tá? O que acontece? Vocês viram a ponte Cotiporã, Bento Gonçalves agora, né? Essa ponte veio com recursos federais e também com contrapartidas dos municípios, salvo engano ali. O que aconteceu no feriadão passado, semana passada? O que a água fez? Por cima da ponte, correto? Por cima da ponte. Muito bem. E essa ponte foi mais alta que a anterior, ela foi 1,5 metro mais alta. Nesse final de semana de novo. Presidente, o senhor sabe quanto de pé direito tem nessa sala aqui, nesse salão? 3,5 metros? Como? Dá um chute aí, 4? O senhor é engenheiro, né? Então, por favor. 4 metros. 4 metros. Nós subimos 5 metros a ponte da RS 130, Arroio do Meio, Lajeado. 5 metros. 5 metros. E para fazer, olha aqui, ó, a ponte está ali, eu estou aqui na cabeceira. A cabeceira anterior era aqui. Como é que faz? Eu tenho que conectar a cabeceira ali. Então, 150 metros para cá e mais 150 metros para o outro lado. Porque, veja bem, não se trata apenas de reconstruir o Estado. Se trata de reconstruir o Estado de um jeito diferente. Porque se reconstruir do mesmo jeito de antes, vai quebrar de novo. Vai destruir de novo. É óbvio.
Tá? Naturalmente, uma enxurrada muito forte, se ela passar por cima da ponte, ela pode levar a ponte de novo. Foi o que aconteceu. Não... Ah, mas por que tu sabe disso? Porque aconteceu agora, um ano atrás. Não é? Então, como é que funcionam as contratações aqui? Nós contratamos as empresas no rito mais expresso possível, pela Lei 14.981, que é a lei federal que criou um rito mais expresso do que o mais rápido da Lei de Licitações, que tinha sido aprovado agora há pouco também, para estados em calamidade. Foi feito para o Rio Grande do Sul, mas serve para qualquer lugar do Brasil que esteja em calamidade ou que venha a viver no futuro uma calamidade. E essa contratação aqui é a mais rápida, só que eu tenho que contratar o projeto executivo. Eu sou obrigado a contratar. Não tem como fazer obras de pontes sem projeto executivo. E projeto executivo que venha a resolver o problema. Não adianta nada, não, faz mais rápido aí, faz do jeito que era antes. Vai destruir de novo. Eu vou botar 729,2 milhões de reais de dinheiro público de todos os contribuintes gaúchos em obras que já sabemos antecipadamente que podem não resistir em eventuais futuros intempéries climáticos. Seria uma irresponsabilidade. Então, sim, nós temos que fazer os projetos. É por isso que esse primeiro semestre, ele foi dedicado a projetos. Né? Nós contratamos as empresas já em grande parte, essas empresas aqui estão contratadas ou em vias de, e nesse rito mais rápido que é possível contratar, só que primeiro eles têm que me entregar o projeto executivo. Para depois o DAER, então, aprovar o projeto executivo, eu testo lá no comitê científico do Plano Rio Grande, com os, enfim, especialistas, ok, isso aqui, ok, pode tocar, toquei, aprovamos o projeto executivo e início de obra. Então, podem ter certeza, o segundo semestre vai ser um canteiro de obras no Rio Grande do Sul, canteiro de obras. Nós vamos iniciar a obra por todos os lados, certo? É claro que ainda vai ter pontos que talvez necessitem, né, avançar, iniciar, talvez o Estado não tenha condições de fazer todas as obras, infelizmente, mas vai ser um canteiro de obras o Estado, em virtude desse grande programa que é liderado aí pelo governador e que nós estamos investindo 730 milhões de reais só do Funrigs em rodovias aqui da Serra Gaúcha. Portanto, podem ter certeza, segundo semestre, muita obra, porque a fase dos projetos executivos está sendo conclusa ou já está em vias de concluir-se. Aqui as pontes, então, que eu estava já falando, né? A ponte Nova Roma do Sul, Rio das Antas, 27 milhões de reais, concluindo os anteprojetos. Ponte Feliz em via de iniciar a obra, já estamos aí na RS 843, no Rio Caí, 12,4 milhões de reais. Ponte Vista Alegre do Prata, 441, do Arroio Não Sabia, acho o máximo o nome desse arroio aqui, Arroio Não Sabia, 17,3 milhões de reais, também em fase de projeto. Licitação concluída na ponte de Relvado, 433, 7 milhões e meio de reais. Na 431, ali que é a ponte de Santa Bárbara, aqui nós tivemos um problema com a empresa, porque a empresa fez a sondagem só de um lado da ponte. Eu disse, olha, eu acho interessante fazer dos dois, viu? Importante, né? Fazer sondagem dos dois lados. Então, a empresa foi notificada e multada. O valor da multa é 0,5% do contrato, né, para que a gente possa dar 150 mil reais aproximadamente de multa para a empresa que não cumpriu os prazos. Então a gente está em cima das empresas também, mas realmente aqui teve atraso e está sendo ajustado então esse projeto com as sondagens que foram concluídas semanas atrás. A gente espera iniciar a obra aqui em torno de 30, 60 dias dessa ponte no máximo, para a gente poder fazer a ponte de Santa Bárbara. Aqui, então, o aeroporto Hugo Cantergiani, que foi anunciado pelo próprio governador, 14 milhões de reais, requalificação da pista de pouso e decolagem, ampliação do terminal de embarque e desembarque e aquisição de novos equipamentos para o tráfego aéreo, um aeroporto importante, que vai continuar sendo importante no futuro. E aqui o aeroporto de Vila Oliva e o porto de Arroio do Sal. Né? Primeiro, aeroporto de Vila Oliva, né? Nós estamos dando prosseguimento no EVTEA, anteprojeto, como eu falei, novo edital saindo agora, para que a gente possa contratar o EVTEA e o anteprojeto. Também a gente vai ter, então, uma ligação da Rota do Sol até o novo aeroporto e do aeroporto até o eixo Gramado-Canela, ligando Caxias a Canela numa nova forma, que certamente vai ajudar muito aqui no turismo. Felipe Grêmio Marta, aqui nosso secretário de turismo, vai ajudar muito aqui, que o turismo de Caxias está aumentando, a gente sabe disso. Então é importante fomentar aqui, esse aeroporto é fundamental para os negócios em geral, mas também para o turismo aqui de Caxias do Sul. E além disso, também nós temos aí o Porto de Arroio do Sal. Quero deixar claro para vocês, o governo do estado é totalmente favorável, por óbvio, ao Porto de Arroio do Sal. O governador Eduardo Leite assinou o decreto de utilidade pública do porto. Nós vamos ter que conversar, porque o estado não vai fazer o porto.
é um investimento privado, é um TUP, né, um terminal de uso privativo. A agência reguladora é federal, a ANTAC, e o órgão ambiental é federal, é o IBAMA. Então o Estado não tem ingerência nas questões licenciatórias e regulatórias do porto. Mas ele pode e deve ajudar muito, não é? Incentivando, dando todo o suporte, e também temos que conversar. O próximo período vai ser o período importante para a gente conversar sobre obras complementares do porto, porque para chegar em Rondinha, você tem que passar hoje pela Estrada do Mar, que tem tonelagem baixa. Então nós vamos ter que fazer novas estradas, vai ter greenfield ali, vai ter que ter estrada nova, do zero, provavelmente, ou robustecer a Estrada do Mar. Também temos que falar sobre transporte de carga aqui na Rota do Sol, que tem algumas restrições, e assim por diante. E além disso, a malha ferroviária, que este ano está em discussão, porque a concessão com a Rumo, felizmente, acaba no início de 2027. Então, o governo federal criou um grupo de trabalho, o governo do estado contratou um estudo técnico. Não é uma concessão federal, mas nós estamos participando com protagonismo para que a gente possa participar dessa decisão que será tomada este ano sobre a modelagem da nova licitação. E aí tem tudo a ver aqui com logística, tem tudo a ver também com a região dos senhores, já que está em discussão o terminal rodoferroviário de Vacaria, que o presidente bem lembrou na sua fala. Aqui então, saúde, 40,4 milhões de reais para Caxias do Sul. Aqui eu vou detalhar um pouquinho. Primeiro, custeio dos hospitais. Antes do programa Assistir, Caxias recebia 4 milhões de reais por ano no custeio dos hospitais. Agora recebe 12,4, somente, claro, na produção. Né? Por que isso acontece? Né? Porque tu pega o bolo de dinheiro de saúde que ia para os hospitais e tinha uma grande fatia desde o governo Tarso, que chamava-se orçamentação. O Estado passava um recurso fixo para determinados hospitais no Estado. Não tinha muito critério técnico nisso e nós preferimos pagar por produção. Então, quem produz mais, recebe mais. O que produz no termo técnico da saúde do SUS? É quem salva mais vidas, quem atende mais pessoas, quem tem mais consulta, mais cirurgias, mais partos, mais exames diagnósticos, etc. Então, estes nós pagamos mais. Quanto mais produzir, mais vai receber. Nós aumentamos a verba de custeio dos hospitais de Caxias para 205%. 205% de aumento da verba de custeio dos hospitais de Caxias. Por outro lado, é um programa que leva porrada dos hospitais que perderam a orçamentação. Claro, né? Em especial da Grande Porto Alegre, óbvio. Né? Mas é muito mais justo, assim, pagar por produção. Né? E além disso, então, nós temos aqui o Hospital Virve Ramos, reforma da unidade de internação obstétrica, UTI neonatal, centro obstétrico, área técnica, 8 milhões e 400 mil reais. O Hospital Geral de Caxias, aquisição de equipamentos para diversos setores, 5 milhões de reais, além de 13 milhões para ampliação e reforma dos prédios e mais 9 milhões e 600 mil reais para diagnóstico por imagem centro obstétrico. Senhores, o Estado que até agora parcelava a folha de pagamento, os prefeitos iam pedir, por favor, pague o atrasado, até 3 anos e meio atrás. Nós botamos a folha em dia em 2020 e o 13º salário em dia em 2021. Nós estamos agora botando muito recurso, não é, para investimento, para melhorar a vida das pessoas. Tem uma frase do governador que eu gosto muito, que é: quem cuida das contas, cuida das pessoas. Isso é assim nas suas empresas também. Se vocês não cuidar das contas, vai ter problema para as empresas, e assim nos nossos orçamentos domésticos também. E não é diferente no Estado. Então, realmente está dando resultado, em que pese todos os desafios ainda pela frente. E aqui, dentro daquele pacote do Inverno Gaúcho, para Caxias do Sul, 3 milhões e 100 mil reais de apoio aqui, para melhorar as questões de saúde no enfrentamento à CIRRAG. Por fim, aqui a educação, 133 milhões de reais em Caxias do Sul, é realmente impressionante, sendo que destes 60 milhões, arredondando, são para investimentos. 20 milhões para o Instituto de Educação Cristóvão de Mendonça, é um retrofit completo da escola, mais obras no ginásio e auditório. 1,4 milhões para o Alexandre Zatera, reforma, cobertura, estrutura, esgoto e elétrica. No Abrão Eberle, 3,1 milhões. E no Apolinário Alves dos Santos, 1,4 milhão. Esse é o pacote de investimentos, num estado que há 30 anos não botava um centavo, um alfinete em qualquer escola. Tem escola no Rio Grande do Sul que ainda tem a fiação elétrica de tecido, da década de 50 ou 60.
É verdadeiro, tá? E mais do que isso, nós estamos fechando até o final do ano em torno de 1.000 escolas em obras em andamento, ou concluídas ou em vias de começar. Mas, Gabriel, tem escola ainda que não recebeu. Sim, porque tem 2.300 escolas no estado, arredondando os números aqui. Então, é claro, 30 anos sem investir. Fica aqui 30 anos sem investir na SIC, aqui no prédio da SIC, ver o que acontece. Ou na sua casa, no seu apartamento. Né? Vai ter infiltração, vai ter problema elétrico, vai ter. E você vai precisar fazer manutenção. Não aconteceu manutenção. 2, a forma da direção das escolas pedirem manutenção para o governo era da seguinte forma: tenho que fazer um reparo na rede elétrica. Fazia uma demanda, o Estado licitava. O reparo na rede hidráulica, fazia uma demanda, o Estado licitava. O que acontecia no final da burocracia da licitação? Já tinha estourado a rede elétrica, já estava interditada a escola, porque, claro, demorava muito para você começar a fazer os reparos. Então agora, mal comparando, é como o DAER faz, o DENIT faz. Antes da estrada ficar esburacada, tem o contrato de conserva. Tendo dinheiro, libera para a empresa que já está contratada e vai lá e faz o tapa-buraco, ou a conserva. No caso das escolas, nós fizemos algo parecido. Nós fizemos registro de preço de serviço de engenharia, de hidráulica, elétrica, etc., e estrutural, e quando a escola nos pede, já está contratado. Então é mais rápido também. Além de ter mais dinheiro, tem mais agilidade no fluxo administrativo. Estamos investindo bastante em educação. Aqui em Caxias, para habitação, 25,8 milhões de reais, né, nas casas populares aqui que estamos fazendo com a prefeitura. E também aqui, nossa menina dos olhos, que é a segurança pública. 2024 foi o ano mais seguro da história do Rio Grande do Sul. Esses números são impressionantes, eu gostaria de ler para vocês, porque realmente são impressionantes. Se eu pegar o pico do índice de criminalidade, que foi 2016, até agora, nós diminuímos 87% roubo de veículos, 78% roubo de pedestres, 72% roubo à residência, 48% de queda nos crimes violentos letais intencionais, ao todo. E se eu separar aqui os crimes violentos letais intencionais, latrocínio menos 83%, que é assalto seguido de morte, e homicídio 54%. São números impressionantes. Só é possível devido ao comprometimento aqui das forças de segurança, da Brigada, da Polícia Civil, do IGP, etc., mas também, claro, com investimentos em tecnologia, equipamento e até questões remuneratórias que foram feitas, além de muita integração entre as forças e uso de inteligência. Temos análises preditivas no programa RS Seguro, que é fundamental para a gente poder coibir o crime. Se eu recortar aqui só na Serra Gaúcha, 59% a menos de abigeato, 82% de queda de roubo de veículos, 25% de furtos em geral, 67% de queda de roubos em geral, menos 27% de homicídios e 90% de latrocínios. Homicídio muitas vezes é guerra entre traficantes, tá? Mas latrocínio é cidadão comum que está andando na rua ou no seu carro, assalta a mão armada, infelizmente acaba em óbito. Redução de 90% aqui na Serra Gaúcha. É isso, coronel? Estou errando. É isso? Muito bem. Então, se não fosse, vocês não diriam também, eu garanto. Vocês iam me mandar um arte depois. Né? Muito bem. Aqui, vamos abrir então, no endereço, está aqui, Antônio de Gaspar, esquina com a rua José Bistol, em Caxias do Sul, 22 milhões de reais. Vai ter um Centro Regional de Defesa Civil do Governo do Estado aqui em Caxias, um prédio com militares, com equipamentos, com embarcações, com caminhonetes 4x4, que nós estamos adquirindo via Funrigs, ou já os adquirimos, e vamos ter, não só aqui em Caxias, mas vamos ter uma série de centros regionais da Defesa Civil aqui para a gente poder regionalizar a Defesa Civil quanto mais possível. Tá? Além disso, vamos ter, como é que chama, Major, ali? Adjuntorias regionais, né, que são subsedes regionais. Por exemplo, pode ter uma em Bento, pode ter uma em Farroupilha, pode ter uma, etc., para... Bento e Vacaria aqui, tá? Bento e Vacaria, que vão ser as adjuntorias regionais. Muito bem. Muito bem. Então, segurança pública, os investimentos, 273 milhões de reais de investimentos nas prisões aqui da região, e também o aeroporto Campo dos Bugres. Sim, é segurança, porque aqui está o BAV, né, o Batalhão de Aviação. Nós vamos investir 124,4 milhões para reformar o hangar e reformar a rede elétrica do Batalhão de Aviação aqui, que dá apoio a essa região do estado.
Ao todo, aqui em Caxias, na aquisição de viaturas, deu 26 milhões e meio de reais. Todas as viaturas que o governo do estado adquire nesse governo é semi-blindada, para bem proteger os nossos policiais no combate ao crime. Aqui estão os investimentos aí, Felipe, em turismo regional, 26,7 milhões, e aqui em Caxias, 3 milhões e meio de reais em turismo. Tá? E por fim, aqui para finalizar então a minha participação, eu quero falar a última coisa. A primeira delas é o seguinte: no ranking de competitividade que eu falei para os senhores, que eu fiz um recorte ali só sobre rodovias aquela hora. Agora aqui é o geral. Então no ranking nós crescemos 2 posições no ranking geral. Nós somos o 5º estado mais competitivo do Brasil, éramos o 7º em 2019. E em números índices aqui, nós crescemos muito. Capital humano, infraestrutura, educação, segurança, eficiência, inovação. Somos o 1º lugar em inovação, 1º lugar em eficiência da máquina pública, 3º em segurança pública, 6º em educação, sendo que nós éramos 11º em educação, por exemplo. Infraestrutura, que não é só a qualidade das rodovias, éramos o 18º lugar, agora somos o 11º. Capital humano, qualidade da mão de obra, 15º, somos o 5º. Né? O único índice que nós não melhoramos tanto é a solidez fiscal, subimos 2 posições, mas ainda temos desafios fiscais, como falei, aí pela frente, que nós temos que cuidar. E esse é o gráfico mais importante da apresentação, preste bem atenção nesse gráfico, esse é o mais importante, em especial para quem é empresário, que é a demografia. Né? Na década de 90, 1991, eu tinha 7 anos de idade, o governador tinha 6 anos de idade, não parece, mas eu sou mais velho que o governador, 1 ano, sei disso, mas basicamente é o seguinte, brincadeiras à parte, nós tínhamos nessa época uma pirâmide etária que tinha mais jovens na base. Então tem mais jovens aqui embaixo, quanto mais alta aqui a pirâmide é a população por idade, né? Então menos idosos. Agora na pirâmide etária de 2022, não é nem mais uma pirâmide, é uma garrafa PET demográfica aqui, não, um vaso demográfico, porque nós temos menos jovens na população. Por que eu digo que esse é o assunto mais importante e o gráfico mais importante da apresentação? Porque não se fará o futuro do Rio Grande do Sul se nós não investirmos na qualificação dessas gerações que virão em menor número. Gerações virão em menor número agora. Façam com vocês aqui silenciosamente, por favor, a seguinte reflexão: quantos filhos os seus avós tiveram? Quantos filhos os seus pais tiveram? Quantos filhos vocês tiveram? Quantos filhos os seus filhos estão tendo? Certo? Esse é um maior exemplo. Salvo alguém que não tenha Netflix em casa aí, as gerações estão cada vez mais diminutas em quantidade de pessoas. Isso já aconteceu em alguns países da Ásia, na Europa, muito fortemente. Por isso que eu digo que vai ter uma reforma da Previdência Nacional aí, seja quem for o presidente, pelo menos se vier um presidente responsável no próximo mandato, porque a configuração brasileira está mudando. E o Rio Grande do Sul é o primeiro estado que perdeu o bônus demográfico, que é quando tu tem mais pessoas economicamente ativas do que inativas. Quando tu tem isso no capitalismo, ajuda a fomentar a economia. Tu tem mais pessoas procurando emprego no mercado de trabalho e empreendendo. Quando tu tem menos pessoas, que é o que acontece agora, você tem pleno emprego, que é uma coisa muito boa, mas você tem dificuldade de obter mão de obra por um lado, você tem uma massa salarial que vai pressionar cada vez mais as empresas e assim por diante. Então tem impacto na economia. O que acontece? Nós precisamos que esses caras que vão chegar agora em menor número no mercado de trabalho cheguem mais capacitados. Eu tenho uma filha de 7 anos de idade, vai fazer 8 agora em setembro, adora. Eu tenho que ter essa conversa com ela ainda um dia. Filha, tu vai ter que ser mais produtiva que o papai e que a mamãe, né? O que não denota muito esforço, talvez, né? Alguém poderia brincar aí. Mas brincadeiras à parte, é muito importante que as novas gerações sejam mais produtivas que as suas anteriores. Então, por isso, precisa muito investir em capital humano. Como é que se faz isso? Primeira coisa, primeira infância. Primeira infância é fundamental. Gestação, ainda na barriga das mamães, até os 6 anos de idade. O cérebro humano, 90% do cérebro humano é formado até os 5 anos de idade. Toda a conexão neural, as conexões cerebrais, sinapses nervosas, arquitetura cerebral é formada nesta faixa etária. Então lá não pode ter trauma, não pode ter violência, não pode ter doença grave, não pode ter subnutrição, não pode ter extrema pobreza na primeira infância.
A primeira infância não espera, porque os 2 anos de idade de uma criança é agora, ano que vem é 3 e depois é 4. Então, nós precisamos agir cada vez mais para melhorar a primeira infância do Estado. E também, claro, educação. A educação é fundamental, porque, naturalmente, a qualificação passa por isso. Nós estamos aí começamos o governo com 18 escolas de ensino médio em tempo integral no Estado, estamos com 300 escolas de ensino médio em tempo integral e vamos chegar a 500 escolas no ano que vem, mostrando que é muito importante ter escolas em tempo integral, porque esse é o melhor jeito de preparar os nossos alunos. E vamos interligar cada vez mais com a educação profissionalizante, que é também uma das grandes pautas e bandeiras aí que nos exige. Portanto, acho que falei basicamente num sobrevoo geral aí sobre os principais assuntos. Aqui são os 3 pilares do Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico Inclusivo e Sustentável. Esse plano é muito importante aqui para o Estado. Ele baseia-se em uma série de indicadores, setores econômicos novos e certamente é fundamental aí para o futuro do Estado. O futuro do Rio Grande começa agora, né? Nós precisamos imediatamente ter cada vez mais noção e consciência da importância do momento que estamos vivendo para poder preparar o Rio Grande do futuro, e certamente é isso que estamos buscando fazer no nosso governo. Muito obrigado.